Olá para todos e vamos a mais um estudo bíblico. Existe maldição no Novo Testamento? E o que é maldição? Para termos a resposta, primeiro temos que saber o que é maldição na Bíblia, para depois sabermos o que é e onde se aplica e também se é aplicável no Novo Testamento. Não pode confundir também maldição com genética ou influência de família, ou influência maligna, até mesmo influência religiosa. Por exemplo, muitas doenças é herança genética de familiares, como diabetes, câncer, hipertensão e outras mais. É herança genética. E daí muitos dizem que é maldição familiar. Vamos ler um texto sobre maldição e vamos ler e interpretar ao mesmo tempo e refletir sobre isso e ver se aplica nos dias atuais ou não. Veja, Deuteronômio 11, verso 26 ao 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Veja que Deus propôs duas coisas, bênção e maldição. Se obedecesse, seria abençoado. Se não obedecesse, amaldiçoado. Né? Então Deus propôs bênção e maldição para Israel. Quando os israelitas obedecessem a Deus, seriam abençoados. Quando desobedecessem a Deus, ficariam sujeitos à maldição, né? Como livramento dos inimigos, por exemplo. Veja o exemplo do dízimo no Velho Testamento. Lá em Malaquias 3, Deus propôs que aquele que desse o dízimo seria abençoado por Deus, com boas colheitas, com boas lavouras. E aqueles que não dessem o dízimo e suas ofertas ficariam sujeitos à maldição. A maldição ali seria que Deus não os livraria das pragas dos gafanhotos. Então ficaria sujeito à maldição de não ser abençoado. Bênção, podemos dizer que é o contrário de maldição. A bênção é ser abençoado por Deus. E a maldição é não ser abençoado por Deus e ficar sujeito a coisas ruins por não receber o livramento de Deus. Deus sempre ordenou que Israel fosse um povo separado e não adotasse os costumes dos povos vizinhos, pagãos, tanto no modo de se vestir, na alimentação. Se adotassem os costumes dos povos pagãos circunvizinhos, a maldição cairia sobre eles. E a maioria dos israelitas não levou a sério e ficaram sujeitos apenas de maldição. Maldição também pode ser o contrário de bênção, inclusive nos dias atuais, com livramentos e bênção da parte de Deus. Quem deixa de obedecer a palavra não herda as bênçãos de Deus e ficam sujeitos a coisas ruins. O princípio de bênção e maldição do Velho Testamento, também podemos aplicar este princípio nos dias atuais. Hoje, se a pessoa obedecer a palavra, fica sob as bênçãos de Deus, fica sujeita a ser abençoada por Deus. Se não guardar a palavra, ela não será abençoada por Deus. Ela fica sujeita aos juízos de Deus nos dias atuais e também às influências do mundo, a levando para o pecado, e as influências do diabo, tanto para levar ao pecado, como também levá-la para o inferno. O princípio da separação do mundo que Deus impôs aos
israelitas se aplica também nos dias atuais, pois é algo moral que vigora para sempre. A separação do crente e o mundo, viver separado do mundo, não adotar os costumes do mundo. Os crentes do Novo Testamento não podem adotar os costumes do mundo da mesma forma que Israel não podia. Isso é um princípio que se aplica para sempre. Vamos a mais exemplos. Deus disse para os israelitas não trazerem coisas pecaminosas para dentro de casa. Veja, Deuteronômio 7, verso 26. Não meterá, pois, a abominação em tua casa, para que não seja anátema, assim como ela. E o que se referia aqui? Aqui se referia ao ouro e à prata que revestia os ídolos dos cananeus. Então, o que isso indica? Qualquer coisa vinculada à idolatria deveria ser destruída e não levada para dentro de casa. Ouro e prata não é pecado, mas o pecado porque essas joias, elas adornavam os ídolos dos cananeus, da terra que Israel conquistou. Deveria ser destruído porque estava vinculada ao pecado. E isso se aplica nos dias atuais. Nos dias atuais, não podemos ter dentro de casa nada que seja vinculado ao pecado. Por exemplo, objetos e imagens de religiões de onde saímos devem ser destruídas e não dar para ninguém. A minha mãe, há mais de 30 anos, era de uma religião que tem imagens, várias imagens dessa religião que todo mundo conhece, dentro de casa. Foi destruído. Ela mandou eu destruir, eu era criança na época, e eu destruí suas imagens. Veja no livro de Atos, que quando mágicos se converteram pela pregação de Paulo, se eu não me engano, eles queimaram todos os seus livros de magia. Então a conversão genuína que é a destruição das coisas pecaminosas que ela tinha dentro de casa, coisa vinculada ao pecado. Também roupas imorais, sensuais, que as irmãs usavam antes de sua conversão, deve dar um fim e não guardar no fundo do guarda-roupa. Roupas pecaminosas que usavam antes de sua conversão. Tudo que é pecaminoso que a pessoa fazia antes da conversão devem dar um fim, coisas vinculadas ao pecado. No Velho Testamento também era proibido casamento mistos com os povos fora do arraial israelita. Pessoas que não eram servos de Deus não podiam casar. E hoje também. Não diz que é pecado, mas não é aconselhado casar com pessoas que não sejam servos de Deus, que tenha bom testemunho. Também era proibido usar roupas semelhantes às roupas dos povos pagãos vizinhos. Isso se aplica também a nós do Novo Testamento, pois isso é um princípio moral. A separação total dos costumes dos povos que não servem a Deus. Não podemos adotar. Temos que ser separados do mundo. Não estou falando que não pode ter amizade. Amizade sim, amizade normal, como sempre. Não fazer o que eles fazem, tanto em roupas e costumes, também cultura, tradição, tudo que seja vinculado ao pecado ou seja pecaminoso. Que nem no Nordeste do Brasil, tem tradições, culturais. Aquilo é pecado até assistir, não tem por que o crente se assentar à roda dos escarnecedores. E parece que é bumba meu boi, mas toda região tem suas culturas, e muitas culturas são pecaminosas, como o carnaval e outras tantas que tem mais no Nordeste. Eu sou aqui do Sul, então aqui não tem muitas dessas coisas. Mas certas culturas que tem no Nordeste, por aí nos estados do Nordeste, que são pecaminosas, o crente jamais, nunca,
jamais deve participar. Né? Cultura, costume, tradição, tudo que seja vinculado ao pecado ou leva a pecado, se a pessoa for atrás disso, a pessoa fica fora das bênçãos de Deus, sujeita a juízo divino aqui na terra e até mesmo o castigo eterno, caso não se arrependa. Tem que ter discernimento, sabedoria, né? Separação não é você não ter amizade com pessoas que não são salvas, negativo. Pelo contrário, deve ter sim, mas não fazer o que eles fazem. Só isso. É isso aí. Dá um joinha aí se você gostou. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. E até o próximo.